começar a contar como é que foi a minha história de ser dentista. Eu sou filha de professores. Meu pai é professor de matemática, minha mãe é professora de português. Não existia nenhum dentista na minha família. Eu, na verdade, eu tinha uma odontopediatra que eu adorava ir. Eu tinha um problema sério quando eu era pequena, de falta de espaço para os meus dentes. Então eu vivia indo na dentista. Eu tinha que tirar os dentes de leite antes do tempo para poder dar espaço. Hoje eu entendo o porquê, mas na época eu era bem doído. Mas tudo bem, esquece essa parte. Mesmo indo lá para tirar meus dentes de leite, eu adorava a doutora Priscila. Eu achava um ambiente assim do consultório dela, eu lembro nitidamente, tinha um aquário. Aí ela me dava uma boneca para eu apertar na hora que doía. Depois, quando eu saía de lá, sempre rolava um sorvete. Eu adorava o consultório dela. E tinha uns cheiros, né, diferentes. Então, assim, pra mim era um ambiente, assim, meio mágico. Fui filha única até 7 anos, né? Só ganhei minha irmã mais ou menos nessa idade. E brincava muito sozinha. Então, eu tinha que criar minhas brincadeiras. No meu prédio não tinha criança. Então, de manhã eu ia pra escola e de tarde eu ficava inventando o que fazer, né? Cuidado, se você tem uma criança sozinha em casa, ela pode inventar coisas perigosas. Tipo, na época, gente, isso faz tempo, você vai denunciar a minha idade. Mas tinha o Bozo. E no Bozo tinha a corrida de comer biscoito creme cracker. Então, como não tinha ninguém pra brincar comigo, eu botava um copo d'água, vários creme crackers e começava lá e eu começava a comer pra ver se eu ganhava da pessoa que tava comendo creme cracker. Normalmente eu ficava engasgada, mas isso acontecia. Então, assim, a pessoa inventava coisas pra brincar. Mas o que eu mais gostava era de brincar de escritório, essas coisas. E aí a doutora Priscila teve uma ideia, que acho que eu devia ser uma criança um pouquinho perguntadeira, provavelmente bastante. Falou pra minha mãe, compra uma pinça e uma sonda pra ela ficar olhando os dentes dela em casa. Encheu o saco dela no consultório, perguntando várias coisas, vai olhar em casa seus dentes. Então eu fiquei com uma sonda e um espelhinho, daquele espelhinho de dentista. Aí, nessas minhas brincadeiras sozinha, eu achei, um dia lá tava a caixa de giz dos meus pais, que eram professores. Vou criar meu consultório de dentista, vou ser doutora Priscila. Eu pegava os dentes, fazia uma fileirinha. Os dentes, pra mim, é o giz, tá, gente? Giz branco. Aí eu pegava assim, botava. Aí eu pegava um copinho d'água, botava assim do lado e uma canetinha preta. Antes eu fazia a ficha do meu cliente. Meu cliente tinha ficha, eu era secretária também. Eu era dentista, eu era secretária. Seu fulano, tudo bem e tal, vamos entrando, abre a boca. Aí tava lá os giz, não sei lá. Eu pintava os dentes com a canetinha preta, que era muito cara, que meus pacientes tinham. Aí eu tinha percebido que se eu molhasse o giz com água, saía tipo uma massinha. Às vezes eu pegava um pires também pra tirar a massa do giz, botar no pires, aí fazia assim, igual a dentista fazia no consultório dela com a massa. Aí eu voltava, agora seu dente está ótimo, está misturado. Mas eu passava a tarde brincando de dentista. Foi de uma forma muito lúdica, com a brincadeira, que essa questão da odontologia foi me despertando. Os anos foram passando, eu fui ficando cada vez mais com essa ideia na cabeça. Quando foi na 7ª série, fiz teste vocacional, né? Todo mundo faz. Naquela época era série, tá, gente? Agora é ano, né? Aí na 7ª série eu fiz o teste, confirmou que odontologia era uma das minhas possibilidades, né? De vocação. Quais eram as outras? Direito. Eu fiz também. Fiz vestibular pra direito também, gente. Passei. Mas aí meu coração bateu mais forte pela odontologia. Eu era muito CDF, tá? Depois eu conto essa parte. Foi assim que eu acabei entrando na faculdade de odontologia. Tem uma outra questão também, né? Não é só por brincadeira. Como meus pais eram professores, e vocês sabem, professor tem que trabalhar muito em muitos lugares pra conseguir, né? Ter uma qualidade de vida. Infelizmente, nosso país é assim. Então eu via meus pais ralando demais. Não é que dentista não rale não, tá, gente? Rala muito. Mas é que, na verdade, eu tinha, assim, um sonho que eu não queria ter patrão, entendeu? Eu não quero trabalhar pra ninguém, entendeu? Então, assim, a ideia de ser dentista me falava assim, não, eu vou ter o meu consultório. Essa ideia também vinha junto, uma questão racional. Eu sou, como eu disse, a filha mais velha, mas eu também sou a neta mais velha. E aí, hoje em dia, depois de mim, olha só, o pessoal copia pra danar, né? É a profissão mais ibope na família. 3 primas que fizeram, aí uma delas ainda casou com um dentista. Então, o que mais tem na família hoje é dentista, gente. Então, assim, a família de dentistas agora, inaugurada por mim. Então, que bom, né? Então, foi assim que eu entrei pra odontologia. Fiz vestibular, na minha época era vestibular, tá? Não era ENEM, não. Passei, obviamente, né? Porque é filha de professor, vocês não sabem, assim, que sofre um filho de professor que estuda na escola que os pais dão aula. É muito triste. Mas, assim, é muito bom também, porque você acaba sendo obrigado a estudar, mas não só estudar, como ser o primeiro da turma. Então, assim, eu acabei passei para as federais e aí, obviamente, papai me levou para fazer um tour pelas faculdades para decidir
Olha que beleza. Onde eu faria. Então eu tinha passado pra UF, pra UERJ, pra FRJ. E na verdade, meu sonho era fazer na FRJ porque assim, sou de Niterói, estudei da primeira série até o terceiro ano na mesma escola aqui em Niterói, onde meus pais davam aula. Eu era sempre a filha de fulano e Beltrano. Não queria assim, tipo, sair do casulo. Então eu falava, quero ir pra FRJ. Lá longe, que era mais distante possível. E assim, foi uma escolha também por outros motivos, óbvio. Não foi só pra essa questão de liberdade. Era muito conceituada. Gostei quando eu fui fazer essa pesquisa de campo com meu pai. Gostei da estrutura. Eu não realizei naquele momento que eu teria que ir de ônibus, saindo lá de Pendotiba. Bacana! E assim, com o passar do tempo da faculdade, quanto mais material que eu tinha que carregar, mais raiva de mim eu ficava, porque eu passei pra UF. E por que não fiz UF? E eu fui pro fundão. Mas tudo bem, amei minha faculdade. Beijo pros meus professores. Foi ótimo. A faculdade foi muito importante pra mim nessa minha construção de vida adulta. Eu saí de um lugar, uma bolha bem grande que eu vivia e fui pra um lugar que eu não conhecia absolutamente nada nem ninguém. Posso dizer, foi um perrengue bom, assim, porque me fez crescer. Me fez engordar também, porque eu comia muita porcaria. Quando você entra na faculdade de odontologia, na minha época era assim, você só ia ver realmente odontologia lá pelo terceiro período. Então, o primeiro ano de faculdade, você quase não vê nada de odontologia. Então, é meio frustrante, assim. Pô, cadê o dente, né? Cadê a odontologia? Depois, à medida que foram, né, tendo matérias onde a gente realmente começou a atender paciente, aí você começa a ver realmente a parte voltada para a profissão, aí eu fui ficando cada vez mais empolgada. Em relação à profissão em si, eu não tive pensamentos de desistir, não. Lá no fundão, éramos da minha turma só eu e mais duas de Niterói. A questão das amizades. Como é que eu ia me despencar lá de Pendotiba pra ir num cinema com um amigo da faculdade que mora lá no Grajaú? Ficou um lapso, porque os meus colegas de escola, eles já tinham ido para as suas respectivas faculdades e estavam fazendo novas amizades. E pra mim tava muito difícil. É o preço que se paga, né? O que desanima, às vezes, numa faculdade de odontologia, e isso acho que até hoje deve desanimar as pessoas, é a lista monstruosa de material que você tem que comprar, né? Por sorte, meus pais não tinham que pagar a mensalidade da faculdade, né? Por sorte não, porque eu me ferrei bastante porque eu estudei muito. Isso não foi sorte. Porque justamente, agora voltando pra minha vida pessoal, justamente, gente, isso é essa coisa, né? Acontece as coisas na vida da gente, né? Justamente no ano que eu entrei na faculdade, várias coisas aconteceram na minha vida, em termos da minha vida econômica familiar. Então, eu tava entrando na faculdade, eu tinha 17 para 18 anos. A minha irmã, que é 7 anos mais nova que eu, ela era criança nessa época, né? Mas lá no meio da minha faculdade, ela resolveu fazer 15 anos, lá pro fim da minha carreira, fazer 15 anos. Foi nada fácil mesmo, porque antes da festa de 15 anos, assim que eu entrei na faculdade, descobriram uma rachadura na minha casa e simplesmente meu pai teve que refazer toda a estrutura da casa com a gente morando dentro. Então, eu passei praticamente toda a minha faculdade uma nômade dentro de casa, me mudando de cômodo para cômodo, porque cavaram um fosso em volta da casa toda. Meu pai praticamente construiu outra casa. Era muito difícil essa questão da lista de material. Eu sei qual é a dificuldade. E, pô, você chegar e achar, pai, tem que comprar. E eu também corri atrás, né? Logo no primeiro semestre eu fui tentar fazer uma bolsa de iniciação científica e consegui no laboratório de histologia. Aí fui mexer com um computador, uma coisa que hoje é legal, porque hoje eu acabo me despertando para esse lado, né, da computação, tudo. Eu acabei tomando gosto. Então eu trabalhava com um laboratório de imagens, lâminas histológicas. A gente tirava foto, era um troço muito sinistro, assim, para fazer um banco de imagens de tecido, equipamentos. Eu nunca tinha visto um Mac na minha vida, foi a primeira vez. Era um laboratório muito bacana, tinha bastante verba, né? Teve essa bolsa, eu fazia animação de festa infantil, né? Porque eu precisava me divertir um pouquinho. O papai já tava aqui com as minhas listas de material intermináveis. Então, todo final de semana sempre eu tinha uma festinha pra fazer, um personagem diferente, Cinderela, Branca de Neve, Pocahontas. Eu fui a melhor Pocahontas que você possa imaginar, né? Com essa
pele aqui super morena. Mas tudo bem, foi muito bom. Me ajudou a me desinibir, mas nunca tive vontade de desistir. Quanto mais eu aprendia, mais eu gostava. Um encontro de vocação mesmo. Bom, pessoal, então esse vídeo vai ficando por aqui. E no próximo vídeo eu vou começar falando sobre as minhas experiências profissionais. Minhas primeiras experiências profissionais na odontologia. Se inscreve. Se você gostou, curte o vídeo. Se puder também, curte de qualquer jeito. Tô brincando. Espero vocês no próximo, que eu acho que vai ser bem bacana. Mas isso tudo é verdade, cara. Ai, meu Deus. Cara, criança que não tem o que fazer é muito... Gente, sabe o que eu brincava? Na casa dos meus pais tinha carpete. Eu vou esquiar, vamos esquiar. Aí eu vou esquiar. Aí eu pegava um saco de lixo, amarrava em cada pé, passava sabão na sacola. Aí eu vou esquiar. Muito triste, cara. A criança em casa sozinha, ela inventa muita... Aí um dia eu deixei cair detergente nessa brincadeira de esqui. Caiu um monte de... Não era detergente, era um sabão. Caiu espuma no café. Aí quanto mais eu limpava, mais espuma fazia. Eu, meu Deus, minha mãe vai chegar. Aí... Ai, cara, criança sozinha, apartamento só faz M.